Durante a semana eu ouvi bastante coisa, e creio que vocês que estavam aqui durante a semana toda, e uma dessas coisas que eu ouvi foi o irmão Ezra. Ele falou aqui que existe hoje uma inquietação muito grande no mundo, principalmente nessa área de sexo, né? Ele falou, deixou isso bem claro, bem explicado. Ele chegou a dizer que alguns líderes têm caído por causa desse tipo de dificuldade que muitos têm enfrentado nesse tempo. E é verdade isso. O Pedro também falou sobre que havia um ídolo muito forte e até nos recomendou a não ficarmos ricos. Lembram disso, né? Que é muito perigoso ficar rico. Então, hoje, eu não sei qual é o ídolo mais forte, se é mamon ou se é o sexo, porque a gente pode perceber que o sexo hoje está num dos patamares mais altos da sociedade moderna, né? Chegou a um ponto que invadiu a igreja e as pessoas sempre falam que não conseguem vencer essa dificuldade, uma série de coisas. Mas a gente sabe que tudo isso é uma questão de confiança, de fé. Então, o meu assunto, apesar de lidar com a questão da família, eu vou precisar voltar um pouco na história, para que a gente compreenda o que nós estamos vivendo hoje. Então, tem uma história não muito velha, uma história tanto recente, que foi a partir dos anos 60, mas eu vou voltar lá nos primórdios, lá nos dias de Jesus, para nós entendermos melhor porque nós chegamos onde chegamos no século 21, né? Então, todo mundo sabe que a saúde, né, a saúde de qualquer sociedade, a saúde da igreja, depende de como você interpreta o princípio, que é o princípio da família. E quando isso é banalizado, é deixado de lado, então há consequências. E eu estou muito certo de que o que nós estamos vendo no século 21 são consequências do desprezo que se tem pelo casamento, né? Pela conduta no lar, pela criação dos filhos, tem trazido esse tipo de dificuldade, né? Essa tragédia. Eu acredito que uma das maiores que o mundo já viu, junto com as drogas. Eu creio que as tragédias dos lares é uma coisa terrível de nós assistirmos todo dia no noticiário, no dia a dia, e caminhando pela rua, etc, etc. Então, nós precisamos pensar, como cristãos, qual o legado que nós vamos deixar para a geração seguinte, né? Nós temos lá o irmão Romilton, que acredita que não vai morrer antes de Jesus voltar. Eu não consegui essa fé, então eu tenho trabalhado com os filhos para que eles sigam adiante, fazendo aquilo que Deus concedeu a mim começar, e assim poder deixar material para que a igreja, né, o corpo de Cristo, se estabeleça e que assim o reino de fato venha para a terra. Então, quando o matrimônio é desrespeitado, né, perde o lugar na família, a gente vai encontrar dificuldades, muitas dificuldades. Tem um historiador, no ano 1930, ele viveu mais ou menos nessa época. Ele disse algumas frases que eu gostaria de ler, porque ele interpretou bem, já em 1930, o que nós estamos vendo agora. Então ele disse o seguinte: a civilização ocidental está passando no presente por uma crise que, em essência, é diferente de qualquer outra que experimentamos antes. O nome dele é Christopher Dawson. Outras sociedades mudaram no passado suas instituições sociais, suas crenças religiosas, sob a influência de forças externas ou de um vagaroso desenvolvimento interno, mas nenhuma delas jamais enfrentou conscientemente a semelhança da nossa civilização,
a perspectiva de uma mudança fundamental das crenças e instituições sobre as quais repousam a própria estrutura da vida social. Então, as mudanças que nós estamos vendo hoje é exatamente o que ele disse em 1930. As mudanças internas, o que está acontecendo na sociedade, está trazendo a tragédia e a sociedade não consegue perceber. Está buscando recursos na ciência, na saúde, né? Às vezes na segurança pública, e não percebeu que o problema principal da sociedade que nós estamos enfrentando, ela está dentro da própria sociedade com a questão familiar. Se não mexe na questão familiar, nós não vamos alcançar nenhum êxito, nos governantes não vão alcançar nenhum êxito em parte nenhuma desse planeta, porque essa é a base sólida que Deus criou, e é ali que está fundamentado tudo. Quando Paulo estava falando aqui, ele citou aquela pirâmide de Maslow. Eu uso muito aquela pirâmide, mas naquela base de baixo, onde fala das necessidades físicas que Deus supre, né? Ele falou que Deus supre, mas eu tenho entendido que Deus supre através dos pais, daqueles a quem recebeu responsabilidade para fazer aquilo que deve ser feito. E quando os pais falham nesse suprimento dessa necessidade, então aquelas outras partes de cima, e lá em cima, no meu caso da pirâmide, é Deus, deixa de ser alcançado, porque daí quem não teve um pai muito presente vai ter alguma dificuldade de se relacionar bem com o Deus eterno, que é o Pai verdadeiro. E todo serviço de um pai na terra, ele só será bem feito se ele conseguir levar esse filho até esse pai. Por mais que ele dê um filho na terra, se ele não levar esse filho à presença desse pai, que vai guiar a vida dele, fazer o trabalho restante, ele não vai lograr bom êxito com relação à família. Então nós vamos ver, eu fiz alguns slides com a ajuda ali, inclusive do Weber, e eu vou passar algumas coisas para que a gente, se não der para copiar tudo, vocês podem pegar e deixa aí. Então tem ali são quatro principais revoluções sexuais. Eu vou, nesse primeiro momento da história, eu vou lidar muito com essas questões, como eu falei no início, para que a gente compreenda o que está acontecendo. A primeira foi Jesus e a igreja primitiva. A segunda foi o movimento monástico. Foi outra grande revolução que envolveu todo mundo, né? A terceira foi Lutero e a Reforma Protestante. Também foi uma mudança. E a última, e a mais trágica, foi a Revolução Sexual dos anos 60, de 1960. Eu acho que nem muitos aqui, talvez nem conheçam, e não são tão antigos como eu, sou os mais antigos. E isso eu conheci porque eu vivi dentro desse ambiente, né? Eu conheci esse ambiente. Então eu vou mostrar para vocês um gráficozinho que eu fiz sobre essas quatro etapas, para que a gente compreenda exatamente o que está acontecendo hoje. Então isso que estava ali, está escrito ali também. Antes de Jesus, lá embaixo você vai encontrar, né, a mulher escrava. Então, mesmo no judaísmo, que era algo de mais avançado que havia em termos de conhecimento de Deus, a mulher não tinha privilégios. Estava lendo algumas coisas relacionadas a essa questão, um relato, e fala então que a mulher ela era considerada um ser mentiroso. Portanto, o testemunho dela diante de um juiz ou para servir Deus não servia para nada, porque sempre diziam que ela era mentirosa, pecadora, né? Ela servia apenas para ser uma dona do lar e gerar os filhos que aquele homem quisesse, e muitas vezes ela era submetida a um tipo de poligamia, onde aquele homem podia ter direito às mulheres, e ela precisava conviver com esse estado de coisas. O Sócrates falava que era um ser estúpido, e o Buda não admitia nem que os seus seguidores
falasse como mulher. Então era algo assim, era uma tragédia a maneira como... a própria lei de Moisés, ela diz assim: você não deve cobiçar a casa do seu próximo, a vaca, o cavalo e nem a mulher. Então era assim, era colocado como se fosse todas em um só nível, e era assim que a mulher vivia, mesmo no tempo entre os judeus, né, naquela época. Quando chega ali em Jesus, então ele muda essa história, né? Ali em cima, Jesus eleva a mulher a um patamar, ele traz uma libertação, da escravidão que havia nessa mulher. Ele introduz essas mulheres no seu ministério, mulheres sustentavam o ministério dele, algumas dessas mulheres. Ele se dirige àquela mulher ali aquela mulher samaritana, prega para ela, era uma coisa, os discípulos, quando a gente lê o relato, depois a gente vai compreender, né? Eles ficaram admirados que ele estivesse ali conversando com uma mulher e uma samaritana. Era algo improvável entre os profetas, entre os sacerdotes daqueles dias. Então ele quebrou esses preconceitos, esses paradigmas, ele foi quebrando todos esses preconceitos, ele aceitou a adoração dessas mulheres. A mulher, entre os judeus, não tinha essa liberdade de culto se elas fossem a uma sinagoga. Podia ter 100 mulheres. Se não tivesse 10 homens, não haveria culto, não haveria a reunião da sinagoga, porque as mulheres não eram tão contadas assim. Então, isso que Jesus fez trouxe uma libertação para a vida das mulheres. Por isso eu estou chamando aquilo, baseado em algumas literaturas que eu li, de a primeira revolução sexual. A igreja primitiva seguiu com isso. A gente conhece vários relatos. Paulo encontrou com aquela Priscila, né? Priscila e Áquila, aqueles dois, e pregou a palavra, e dali nasceu uma igreja. Paulo estabeleceu um princípio para a igreja, que o homem que devia estar na frente era um homem que devia ser casado com uma só mulher. Significa que a poligamia era algo vulgar naqueles dias, entre os gentios principalmente. Então a igreja primitiva seguiu esse ensinamento e elevou a mulher a outro patamar que até aqueles dias ela não tinha, a liberdade que ela não tinha. Então eu chamei isso de a primeira grande revolução sexual que aconteceu, na nossa época, na nossa era. O próprio Jesus que trouxe a libertação. Ele foi bastante influente, viveu o tempo todo com mulheres adoravam, fez aquela questão de beijar os pés, de derramar o unguento, né, sobre ele, o perfume sobre ele. Ele aceitou tudo isso que não era comum, inclusive os discípulos ignoravam bastante isso. Então Jesus foi a pessoa que trouxe isso. O outro movimento foi o movimento monástico. Então o que aconteceu? Quando eles viram a situação de Roma politizada, eles acharam que viver naquele ambiente não era santidade. Então eles se afastaram, né, para os monastérios e começaram a evitar o casamento. Então foi a partir dali, ele deu, os monges deu a entender que o sexo era uma coisa corrompida. Então, para ser santo, precisava se afastar da sexualidade. E eles possivelmente não pregavam em alta voz, mas a maneira de viver, o afastamento que ele teve da sociedade, levou eles a isso. E a gente sabe que a Igreja Católica pegou essa parte e criou o celibato para os sacerdotes, que até hoje ficou forte, ficou firme. Não é uma coisa livre, mas é imposta. Se quiser ser um sacerdote dentro do catolicismo, você precisa não casar, né? E ao contrário do que a Bíblia diz, que para você ser um bom líder, para ser um referencial na igreja, você precisava ter uma mulher, criar filhos, e isso te dava um passaporte para você poder ser um referencial. Então todos que chegassem naquela congregação iam olhar ali um homem casado, que tinha uma só mulher,
os filhos sob cuidado, sob domínio, e ele então poderia ser um tipo de referência para que os demais tomassem também aquela atitude, aquela posição totalmente diferente do que aconteceu depois dessa questão do monastério. Então ali a escada desce, né? Desce o nível, e depois o nível sobe novamente com Martinho Lutero, né? Lá a gente vai ver que quando Lutero começa a reforma, ele faz uma reforma dentro das questões da fé, da palavra, mas ele também acaba descobrindo, depois de ler Gênesis 2:24, ele acaba percebendo que o casamento era algo que Deus tinha estabelecido, e que, portanto, a maneira de como se portava dentro do monastério estava errada. E ele então toma uma atitude. Lutero era um tipo que não só ouvia, mas quando ele entendia, ele ia rapidamente para a prática. Então ele tomou a iniciativa, casou-se, né, com uma ex-freira, o nome dela é Catarina, né? E ali ele então estabelece uma família, e ele passa então a discipular pessoas através desse princípio da família, e não como se fazia antes através do monastério. Ele começa então, aí alguns começam a criticá-lo, porque dizia, olha, o que ele estava querendo era gozar dos prazeres da carne, do sexo, por isso que ele fez essa reforma. E ele então dá uma resposta muito sábia, né? Lá adiante a gente vai ver. Ele fala que 1 ano de casamento santificou ele muito mais do que 10 anos no monastério. Então a resposta que ele dá para esse ataque foi isso. E de fato, isso a gente tem provado, né? Não existe maneira melhor de Deus trabalhar na vida de um homem e de uma mulher do que botar esses dois juntos. Quem é casado sabe, tem experimentado isso, né? E aqui tem essa última fase, que é ali na escada, você vai ver que há uma descida, né? Há uma decadência, porque nos anos 60 surge um movimento chamado movimento hippie, e nós vamos mais na frente analisar como isso aconteceu, o resultado de guerras nos 1940, e como os Estados Unidos e a Europa estavam muito envolvidos com essas guerras, então as famílias ficavam desprovidas desses homens em casa. E quando eles voltam da guerra, encontram os filhos com outra maneira de ser, encontram as mulheres trabalhando, tendo seu próprio dinheiro, encontram uma outra história dentro da nação, e aí começa esse movimento, depois que ali nós chamamos de os filhos, né, que nasceram não eram dos pais, foram criados sem a presença dos pais, e eles criam aquela revolta. Começou lá na Califórnia, São Francisco da Califórnia, começou um movimento onde esses jovens saíram divulgando paz e amor, e era droga, sexo livre, rock, era essa base. E eu realmente vi isso, porque nos anos 70 isso chegou aqui no Brasil também. Na verdade, tudo que acontece nos Estados Unidos sempre vem para cá também, né? Então, assim, esse quadro aí é para a gente entender mais ou menos. Eu fiz isso para basear como as coisas começam, sobe, depois cai, depois sobe aqui, depois ela desce novamente, que é o estado que nós estamos hoje e que nós vamos analisar mais na frente, né? Então, Jesus e a igreja primitiva. Então, a dignidade da mulher, já falei, né? Houve um confronto, ele confronta os sacerdotes. Havia uma cultura de divórcio baseada em Moisés. Então ele olhava para uma mulher, ele levava, e depois lá ele achava ruim, colocava um defeito, então tinha direito a dar uma carta de divórcio e liberais. Assim era o povo judeu. Jesus veio e confrontou isso no seu tempo, né? Confrontou também o adultério, a poligamia, né? E ele lembra, quando os discípulos perguntaram, ele lembra lá que no princípio Deus criou homem e mulher.
Então, eu queria que as irmãs percebessem isso, porque dentro do cristianismo tem surgido também um movimento chamado feminista, e ele não há acordo entre a Bíblia e esse tipo de movimento dentro da igreja. É um desvio, né, na conduta, porque a liberdade maior que uma mulher precisava, Jesus colocou. Jesus nem deu título, as mulheres serviam tão bem que não precisava ser pastora, nem profetisa, nem coisa nenhuma, eram as mulheres, e elas serviam muito bem. Foi ela que foi a primeira, quando Jesus ressuscitou, foi a primeira que chegou no sepulcro. Tem vários lances com as mulheres. Se você começar a ler a Bíblia a partir, observando esses detalhes, vai ver que teve vários lances entre as mulheres e Jesus, que mostrou que Jesus deu um nível diferente para as mulheres a partir da sua vinda, a partir do seu ministério. A igreja primitiva seguiu adiante, e infelizmente o machismo ele permaneceu também, e até hoje a gente vê as tragédias que acontecem por causa desse tipo de entendimento do macho ainda nos nossos dias, né? Então, aí a confirmação do impacto, como eu já falei, da igreja, quando Paulo pregava a palavra, ele sempre recomendava a Timóteo quem era o tipo de pessoa que devia tomar conta dessa igreja. O movimento monástico, né, ele estava em busca do desenvolvimento da moralidade. E como ele viu o Império Romano se politizando e a igreja se envolvendo com política, então eles resolveram se afastar. Isso eu também já toquei, né? Mas houve um aspecto positivo no movimento monástico, que foi, na verdade, os monges do Ocidente, porque os do Oriente, eles ficaram só na meditação, e até hoje acho que são assim, né? A gente conhece a história dos monges lá. Os monges do Ocidente, nós passaram a estudar geografia e fizeram pesquisa científica, acabaram descobrindo bastante coisa. Então esse foi o lado positivo desse período do monastério. Algumas descobertas que eles fizeram com o estudo. E o movimento monástico, o lado trágico foi essa questão da abstinência do sexo, e automaticamente o casamento passou a não ter um valor para aqueles que queriam servir a Deus. Então, se alguém desejasse ser um sacerdote, servir a Deus, ele teria que se abster do ato conjugal, do casamento, e assim ele poderia ser um ministro. E até hoje nós temos essa luta dentro da Igreja Católica, né? Dentro do catolicismo. A outra coisa foi Lutero. Lutero viveu uma das épocas mais difíceis, né? Foi a chamada Era das Trevas, mais ou menos 1000 anos, onde a igreja, até a salvação, ela perdeu o foco, passou a ser uma coisa comprada, né? Então houve reformas também no campo da sexualidade, e ali tem, ainda bem que Haroldo já recebeu as frases todas, mas essa frase de Lutero era boa, né, para deixar. A reforma no campo da sexualidade, da família, o conceito de santidade mudou, já não era mais, se você não era naquele tempo, então ficava aquela turma de cima, né, como os clérigos, os bispos, os padres, etc, que não se envolvia com o casamento, com a sexualidade. Então esses foram assumindo posição e cresceu aquele tipo de monstro, né, que a história resiste. E isso foi um dano, porque quando você chega hoje, por isso os CPPs, essas escolas bíblicas são importantes, e cada jovem precisava passar antes para poder, quando chegar na universidade, suportar as afrontas, porque essa história da igreja é conhecida lá. E quando você chega tentando pregar o evangelho, eles batem de frente com você baseado nisso. Se você não tem o conhecimento, então você, no geral, você não tem como responder a eles baseado no que aconteceu de fato na história, né? Então a santidade, caráter e maturidade emocional está associada ao casamento.
Não tem outra maneira. Essa foi a melhor maneira que Deus encontrou, porque você colocar duas pessoas para viverem juntas o resto da vida, com pessoas com sentimentos diferentes, como é o caso do homem e da mulher, né? E viverem juntas, isso vai dar no quê? Um excelente tratamento de Deus para a vida de um e de outro. O Maroto estava falando aqui nesse instante. Então, vem mudando, quando daqui a pouco passa, depois volta. Então, assim, era a melhor maneira que Deus encontrou para trabalhar na vida dessas pessoas. Então, para Lutero, ficou evidente que o princípio original de Deus para produzir santidade, caráter, maturidade emocional, era associado ao casamento, e não aquilo que a gente falou antes sobre o monastério, né? O matrimônio traz à tona o que há de pior e também nos refina. O casamento monogâmico desafia o caráter humano, estabelecendo uma aliança por toda a vida, né? Toda uma vida, onde temos que aprender a conviver com uma pessoa do sexo oposto totalmente diferente e nos exercitando a fidelidade e a confiança um no outro, né? Lutero propagou a ideia radicalmente, ele foi muito firme nisso. E você pode perceber que isso é tão difícil, você não conhece, eu pelo menos não conheço, se alguém conhecer pode me falar, nenhuma cultura ou religião que se importou com isso, a não ser o cristianismo. Pode olhar todas as outras religiões, não está nem aí se você tem 2, 10, 5 mulheres, se casou, descasou. O cristianismo não, ele vê diferente. Você casou com aquela mulher, então isso deu tranquilidade para a mulher. Ela sabe que o marido, ao sair de casa, ele vai estar no ambiente de trabalho fazendo qualquer coisa, e aí vai voltar para casa e é a única pessoa com quem ela convive. Isso deu tranquilidade para as mulheres. Infelizmente há um vazamento hoje, porque já a igreja protestante está aceitando coisas que a Bíblia não ensina, né? Infelizmente a decadência que nós chegamos no século XXI tem levado a esse ponto. Então muitos líderes têm divorciado, casado novamente, continuam na frente da igreja e acham que podem pôr as mãos, abençoar pessoas, dirigir a vida de pessoas, quando ele não foi capaz de sustentar o seu próprio casamento. Então isso é uma tragédia que nós vemos no século XXI. Então ele diz aqui, realmente, como uma escola que aprimora a índole humana, a monogamia é difícil, e por isso nenhuma cultura na história o tornou obrigatório, só o cristianismo. Só o cristianismo, né? O cristianismo é a única cultura que mantém esse princípio. Adão e Eva deveriam ser continuamente um. Aquilo que Deus juntou, não separe o homem. Então, isso é um ponto definitivo e que a igreja deveria preservar e ensinar abertamente. A outra questão é essa questão da revolução sexual de 1960. Então, o que aconteceu foi que com as guerras, né, houve a Europa deixou de ser a grande potência e os Estados Unidos assumiu esse poder. E aí, como eu falei no início, alguns foram à guerra. Quando voltaram, a mão de obra continuou trabalhando no serviço bélico, inclusive precisava fazer armas, né, munição para a guerra, e aí tiveram que usar a mão de obra feminina. Quando esses homens voltaram da guerra, encontraram outro tipo de mulher que eles não tinham deixado quando saíram de casa, porque até aqueles dias eles trabalhavam e as mulheres estavam em casa cuidando dos filhos. A partir daí as mulheres tiveram que sair, daí surgiu aquele movimento de indústria de máquina de lavar prato, de lavar roupa, etc, que aí fez com que as mulheres definitivamente assumissem um papel e não voltassem mais ao lar como era antes, né? Elas seguiram adiante. Então esse fútil legado americano foi sendo deixado, e Lutero acreditava que o sexo era para o prazer
mas para a procriação também. A partir dali, aconteceu um outro episódio, que foi a descoberta da pílula, e as mulheres então passaram a fazer uma separação entre sexo para procriação e prazer. Então o sexo passou a ser apenas um prazer, e que se você podia decidir, como até hoje é, se tem um filho ou não tem. E isso ela estabelece baseado que ela tem algumas tarefas lá no mundo, normalmente, e ela não é obrigada a hoje a aceitar de imediato ter um filho. De imediato, todas querem ter um filho naturalmente, mas elas hoje são planejadas em cima disso. Isso começou já nessa época, né? Algumas coisas aconteceram aqui nesse período, né, que trouxe alguma dificuldade. Aumentou ali o grande número uma taxa de suicídio e de pessoas depressivas. Nos anos de 1999 a 2004, a taxa de suicídio aumentou para homens em 19,4% e nas mulheres de 31%, na faixa de 45 a 54 anos. Significa que a liberdade sexual que se procurava, ela trouxe mais dificuldades do que, de fato, prazer para o ser humano. Todo prazer fora do princípio de Deus, ela vai tornar uma tragédia para o ser humano, né? Para nossas vidas. Então, nesse ambiente é que as famílias foram vivendo, né? E aí, duas principais fases da revolução sexual de 1960 que a gente precisa pontuar. Aqui tem um outro gráfico, mostra ali a ascensão americana, né? Depois o movimento feminista, aí a pílula aparece em seguida para ajudar esse movimento. Na verdade, a intenção não era essa. A pílula foi criada para pessoas pobres que não queriam, não podiam, ainda hoje na história, os pobres é que têm mais filhos, né? O pessoal sempre critica isso. E aí eles queriam impedir que proliferasse esse número de filhos, então criou essa pílula. Mas quem na verdade usou foi a classe média alta, e a classe pobre não teve tanto acesso à pílula assim. Então veio o movimento feminista, depois veio a cultura do divórcio sem culpa, foi outra coisa que veio através daí, né? E depois a banalização do casamento. O casamento, que era a base principal da sociedade, se tornou uma coisa banal. E hoje em dia a gente sabe que às vezes as pessoas se conhecem, se juntam e eles chamam de test drive, né? Ficam um tempo junto para ver se vai dar certo. Se não der, vai cada um para o seu lado, não temos compromisso nenhum, e isso não é padrão. Você vai encontrar isso na igreja cristã. Infelizmente, eu tenho andado em alguns lugares onde a gente tem procurado trabalhar isso, falado isso com os irmãos, e as pessoas falam: eu sou obreira da igreja. E aí, quando você vai ver, a vida está toda desgraçada, não é casado, não é nada, está vivendo junto, e diz que está fazendo a obra de Deus desse jeito. Então foram algumas dessas coisas, mas que a gente vai analisar ponto por ponto. Então, na ascensão americana, eu já falei sobre o que aconteceu nas guerras de 2002. Os Estados Unidos assumem uma posição de estar acima da Europa, se torna a potência maior, e ela então começa a trabalhar, né, na área econômica, nessa questão de Hollywood, que surgiu também com os filmes, né, os enlatados que a gente conhece, que são vendidos constantemente. Então tornou-se essas indústrias crescerem. Então os Estados Unidos bombou no mundo, se tornou a maior potência e até hoje permanece assim. A segunda foi o movimento feminista, né, e o poder da pílula. As mulheres, até alguns anos, perto daqui, 1900 mais ou menos, na verdade ele ganhou força em 1960, mas antes ela tinha um problema que elas nem votavam, né? Já agora nesse século XX. E aí elas fizeram um movimento e conseguiram o direito de votar, etc, etc. E esse movimento cresceu, se espalhou e hoje se tornou femista, né? Não sei se vocês conhecem a diferença entre feminista e femista.
Mas o feminismo, ele quer ser igual ao homem, direitos iguais. E a feminista, ela fala que é melhor do que o homem, então já estão mais adiante do que o que Deus estabeleceu. Então elas lutam e elas mostram que são mais inteligentes, tentam mostrar que são mais inteligentes. Tem algumas mulheres lutando por esses pontos aí. A pílula foi uma aliada, isso foi mostrado, né? Mas a maior contribuição da pílula, na verdade, foi essa separação de causa e consequência, de reprodução, e a reprodução e o sexo apenas por prazer, que é uma coisa que é muito forte hoje, né? Ficou algo muito forte. A terceira é a cultura do divórcio sem culpa. As pessoas começaram a ensinar que não existia essa questão de espírito, né? O espírito não existia, e foram tirando a palavra de dentro, inclusive na própria América, e aí surgiu aquilo que se chama de química, né? Então, assim, eu me relaciono com alguém, assim, tem uma química entre nós. Então, tem uma química, você pode sair com uma pessoa e ter o que se chama de ficar, ter sexo livre. E aí eles foram criando essa dificuldade, e daí vem o adultério, e em seguida vem a banalização do casamento. Você casa para ver se dá certo, se não dá, dissolve e vai casar com outra ali adiante, que é o quarto ponto que nós temos aqui, né? E essa questão da banalização do casamento não foi muito mais adiante, porque surgiu um movimento, né? Jesus Movement, surgiu nos Estados Unidos, que foi uma reação, creio que uma reação de Deus àquilo que estava acontecendo. E ali muita gente foi liberta, foi livre, e muitos dos líderes e pastores que existem hoje surgiram dentro desse movimento, que é o movimento de Jesus, né? E foi um tipo de Deus rechaçando aquele avanço desmedido da queda, da descida do homem. A segunda fase, ela vai pior ainda. Então você está vendo ali que na segunda fase acontece a epidemia de adolescentes grávidas e pais precoces, né? Então o sexo se tornou uma coisa, com a banalização, o sexo se tornou uma coisa livre. Então ficar é uma palavra que se tornou normal entre os mais jovens. E aí vai para uma balada, chega lá, encontrou alguém, resolveu ficar, e aí tem sexo, e depois cada um vai para sua casa. E aí surgiu um problema gravíssimo, que é uma série muito grande de adolescentes grávidos e pais precoces que não assumiram a responsabilidade sobre aquilo. Com essa questão, aí vem um outro problema, a indústria do aborto. Já que esses jovens não tinham capacidade de conduzir a vida desses filhos que iam nascer, então o aborto se tornou uma indústria que cresceu assustadoramente nos Estados Unidos, né? Depois disso vem um aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Cresceu, eu estava lendo esses dias uma estatística que até aqui no Brasil, ele falando no número de pessoas que surtam de repente. Tal é a pressão sobre a vida, principalmente as mulheres, né? Elas surtam, e aí tem que entrar no tratamento, procurar nunca se procurou tantos psiquiatras e psicólogos como nos dias em que nós vivemos na Terra, né? Uma tragédia sem fim, onde a mente do homem não suporta as transgressões que o seu próprio ser comete. Outra coisa que cresceu fortemente, o abuso infantil. Então, com a liberação do sexo, então as pessoas começaram a olhar, se tornou um movimento quase que erótico. Os homens não olham para uma mulher como se não fosse um objeto de uso, e passaram então a olhar as crianças também com esses olhos. E aí a pedofilia se tornou uma indústria maligna que tem crescido assustadoramente. Existe um tipo de internet,
DeepNet, parece que é uma internet oculta, onde essas coisas circulam. E eu estava vendo outro dia uma mensagem de um pastor falando sobre isso, e o cuidado que devia ter com os filhos, como mexer com essas áreas de internet, que alguns conhecem, sabem como entrar. Às vezes nós que estamos mais velhos, mais avançados, não temos tanto conhecimento, mas às vezes crianças, né? A garotazinha, ela tem uma netazinha de 6 anos, e ela, quando a avó está apertada com o celular, ela vai lá e resolve tudo rapidinho. Então a gente tem que ter bastante cuidado, né? Outra coisa que surgiu e está aqui firme no Brasil é a confusão entre correção e violência. Como esses filhos que nasciam não eram desejados, então os pais começaram a olhar para esses filhos como obstáculos para a vida deles, e aí começaram a maltratar. E aí, aqui no Brasil existe a lei da palmada, né? Se você algum vizinho denunciar você batendo no seu filho, você está sujeito a ser preso e até perder a guarda desse filho. A gente tem visto isso nos noticiários acontecendo. Então isso aconteceu, começou essa confusão, o lar perdeu a força a ponto de o governo querer entrar no seu lar para resolver questões, e é por isso que essa ideia do gênero hoje está tentando ser divulgada, porque na verdade a força do lar, ela foi corrompida, né? Em parte pela situação que ocorreu de homens perder a sua capacidade de serem homens, segundo o padrão que Deus estabelece, e algumas mulheres admitirem que elas podem ter filhos sem precisar de um homem. Foi o princípio que a Xuxa estabeleceu e que muita gente seguiu. Ela queria ter uma filha, ela arrumou um homem, né? Como você tem uma vaca, arrumou um touro, você vai gerar e depois o touro vai embora e você fica. Ela fez isso com aquele moço, gerou um filho e ela criou o seu filho. Ela tinha condição, ela criou a filha dela sozinha, e as outras mulheres viram isso e acharam que podia fazer, e aí se tornou essa situação que nós vemos hoje, né, de muitas mães sozinhas, desesperadas, tendo que trabalhar, criar filhos, que não é uma tarefa fácil, e aí isso tem aumentado a criminalidade, a delinquência na face da terra por causa disso. E a delinquência e distorções no campo da moralidade e da sexualidade, isso estou falando, né? O conceito de família sem casamento, também já citei. E por fim, essa eu estou vendo agora, que é a ditadura do casamento homossexual, uma coisa que estão querendo implantar a goela dentro e está conseguindo êxito, né? Essa é a última derrocada da sociedade moderna, e a família vai ter então que ver como é que vai se conduzir a partir daqui com todas as situações que nós acabamos de citar aqui, né? Então, qual é a saída? Essa parte já passei. Então, a última esperança que nunca morre. Então, esse resumo histórico nos faz lembrar onde nós caímos, né? Onde nós caímos. A sociedade tropeçou no altar do matrimônio. Quando se perdeu o respeito pelo casamento, então todas essas coisas vieram em sequência. Então, se a igreja ela precisa ser alguma coisa, ela não pode esquecer de preservar o matrimônio, o casamento, né? Nas bases estabelecidas pela palavra de Deus, não nas bases que os homens criam hoje, acordos, vai no cartório, faz um acordo para ver se dá. Não, estabelecido nos princípios que Deus criou, né? Então a igreja de Jesus é a coluna e o esteio da verdade, dispondo-se a uma nova revolução sexual, que é o que os irmãos que trabalham no Casado para Sempre falam, né? Sexo seguro é sexo dentro do casamento. Então aqui nós temos aqui, né? Equipar os filhos para a vida. E o Salmo 127 diz o seguinte: como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade.
Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e não será confundido quando falarem aos seus inimigos à porta. Então aqui, um valente, ele tem a capacidade de atirar flechas, né? E o objetivo dele, quando atira flechas, naturalmente é atingir um alvo. É claro que ele está fazendo aqui uma comparação entre a flecha e um filho, e o valente é esse pai. Quando você vai criar filhos, você precisa, na minha interpretação, pode ser que exista hoje fábrica de flecha, mas naqueles dias acho que cada valente fabricava sua flecha, né? Então esses filhos naquela casa, eles iam ser treinados para serem homens e mulheres que iam dar sequência àquilo que Deus queria. Quando o salmista está falando isso, ele não está falando à toa. Nós vamos ver aqui algumas passagens de Deuteronômio, capítulo 4, que foi lido nesse instante por Ângelo, versos 6 e 7 do capítulo 4, ele diz o seguinte: aliás, 4, 10, é o 10, ele diz o seguinte: no dia em que estivesse perante o Senhor, em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Versos 6 e 7, ele diz o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E mais, verso 7, 2 a 4, ele diz o seguinte: sempre Deuteronômio 4, 6 agora, capítulo 7. O Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus as tiver dado, ele está falando sobre as terras, né, dos jebuseus, dos aveus, etc., dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e os teus filhos, e não tomarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa vos consumiria. Deus está tendo então uma inquietação com a nação de Israel, que vai possuir uma terra, e era uma terra de pessoas que praticavam idolatria, e ele está prevenindo a Israel para não misturar, né, com aquele povo, inclusive destruí-lo e ensinar isso aos filhos, porque os filhos são a sequência daquilo que os pais são. O capítulo 11 desse mesmo livro de Deuteronômio, ele vai repetir novamente, no verso 18, ele diz o seguinte: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atais por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Então Deus tem uma preocupação com a sequência do que Ele começou na nossa vida. Você não pode achar que Deus me salvou e que automaticamente meu filho vai nascer já por osmose, um crente. Ele nasceu um filho de Adão, e o filho de Adão precisa nascer de novo, e para ele nascer de novo ele precisa ser pastoreado por esse pai, e é necessário então que os pais assumam essa responsabilidade.
Por isso que eu acredito que a formação de um lar, ela não pode ser só a questão do casamento. E na cabeça de um homem, muitas vezes hoje, quando vai casar, ele pensa só em sexo, né? Às vezes as mulheres estão pensando em uma casa bem arrumada, direitinha, e os homens pensando em sexo. E esquece que o resultado daquilo são filhos que devem ser levados a Deus. E é isso que ele está falando quando fala do valente, né? Você deve criar os seus filhos como flechas, que depois você vai lançá-los para onde Deus quiser, mas deve lançá-los com o objetivo de que o nome do Senhor e o reino do Senhor possa ser expandido através daquele princípio que Ele estabeleceu na sua vida, na sua casa. Então é necessário que a gente entenda isso. Então precisamos pensar grande. Às vezes nós preocupamos em colocar os nossos filhos numa universidade, dar um bom estudo, uma formação boa acadêmica, ter um bom emprego para ganhar dinheiro, mas só isso basta. O limite não é aí, o limite é o reino de Deus. E é por isso que nós temos uma responsabilidade como pais. Tem coisas que nós oramos pelos nossos filhos que está na nossa capacidade de fazer, porque Deus nos dá essa capacidade. Deus não, todos nós sabemos, tem uma frase que eu gosto muito, todos nós sabemos que não podemos salvar nem os nossos filhos, nem ninguém, mas podemos pastoreá-los. Então nós devemos ensinar a eles como se pudéssemos salvá-los, e orar por eles como se não pudéssemos salvá-los. Se houver esse conjunto, então esse menino vai receber a palavra, ele vai mudar de vida, né? Então o pai, ele tem um legado, ele dá uma identidade, né? O pai dá uma identidade para o filho, mostra o caminho, ele deixa uma herança para esse filho, ele ensina a como ele ter companheirismo, ele tem todo esse papel na vida da família. Quando ele negligencia isso, ele não está isento de comparecer diante de Deus e ter que responder por esse ato na vida dele, né? Então nós precisamos ter cuidado na criação dos nossos filhos. Então existem efeitos na cobertura espiritual dos pais, a identidade, né? Um perfil de segurança pessoal e autoestima poderá ser construída ou destruída em virtude da cobertura familiar. Por mim, lá no centro de recuperação onde eu tomo conta, onde eu dirijo, e ele já tinha entrado 4 vezes nesse centro e saído, mas ele tem bom procedimento, a gente percebe o interesse dele em lutar e tudo. E um dia eu estava pregando sobre essa questão da família e tal, falando, e depois ele me procurou e falou assim: eu queria conversar com o senhor. Eu falei: sem problema, tem um lugar lá que a gente, uma sala reservada. Ele entrou e ele começou a conversar, e ele mostrou. Ele falou assim: eu nunca falei isso porque eu tenho vergonha, mas eu não conheço meu pai. Ele é um homem de 25 anos. E eu já perguntei para minha mãe e ela nunca quis me dizer, eu até hoje não entendi porquê. E ele começou muito cedo na droga, ele começou aos 15 anos, ele já estava pela rua usando droga. E isso para mim é terrível. Eu nunca tive, estou falando isso aqui agora com o senhor, mas nunca falei. Ele era de uma cidade próxima lá de Feira, Simões Filho, perto de Salvador. Eu nunca falei isso com ninguém, mas eu vi o senhor falando isso aí. Será que tem uma saída para mim, tem uma solução? Ele começou a confessar as coisas que ele fez, um bocado de coisa e tal. Envolveu com homossexualismo, né? E falou a vida dele toda. Eu falei: tem saída sim. Você acabou de confessar algo que está na sua vida, nós vamos orar, eu vou fazer uma oração aqui, você vai repetir, depois eu vou orar por você. E a gente orou e ele passou o tempo dele, 9 meses. Ele trabalha com alarme de carro, fumeia, essas coisas. Ele botou uma loja, ele nunca tinha feito isso, ele botou uma loja. E ele me mandou agora um WhatsApp mostrando o casamento dele. Casou agora, dia 8. Eu falei: não posso fazer seu casamento, eu estou com um propósito. Estou indo para São Paulo para um encontro e eu não vou poder estar no seu casamento. E ele mandou a foto do casamento dele. Casou. Então, às vezes, precisa de alguém que acompanhe essas vidas, porque não é só o lar. Hoje, como sacerdotes,
Temos discípulos que precisam também dessa ajuda, né? Dessa palavra de solução. Então, muitas vezes, está ligado a esse tipo de vida que vem de uma família destroçada. E o limite não pode ser apenas uma formação, ter dinheiro, ter condições financeiras, mas o limite é serviço no reino. Todo pai deveria ensinar seus filhos a servir a Deus dentro do propósito do reino. Não importa em que área. Hoje em dia não tem mais essa coisa de que você, eu sou enfermeiro, eu sou engenheiro, não posso trabalhar para o reino. Pode, hoje acabou. Hoje está muito claro que você, inclusive para entrar em certos países, você não pode entrar simplesmente dizendo que é missionário. Você vai entrar como um trabalhador normal e lá você vai levar a missão de Deus. Então, isso é uma maneira de você poder ajudar, né? Então, quando chega o momento de alguém seguir o plano de Deus para a sua vida, precisamos ter coragem, né? Coragem de lançar essas pessoas dentro do plano de Deus. Então, relacionamentos é importante, né? Um padrão de confiança e intimidade poderá ser construído. Gente, às vezes a gente penso que talvez não seja essa a questão aqui desse auditório. Às vezes tem pais que querem corrigir filhos quando ele nunca deu nenhum tipo de sentimento para ele, nunca teve uma palavra de carinho, uma orientação, não teve amor. E depois, quando o filho faz alguma coisa errada, ele acha que pode pegar qualquer coisa para bater, para coisa assim. Não teve um relacionamento. Você não educa ninguém sem relacionamento. Então, o relacionamento pai e filho é uma coisa importante no trabalho do reino. Se você está servindo no reino e está com essa separação entre pai e filho, tem que ter cuidado, porque isso é uma área onde Satanás trabalha muito forte. Muito forte. Você não vai muito longe se isso não for resolvido, se não for curado essa chaga, essa ferida. O Pinelli pregou aqui, a gente sabe que é extremamente importante fazer isso, né? E a outra área é essa área da herança. Quando essa lei da herança é uma lei mundial. Se você é filho de alguém que tinha condição e se ele morre, você é um herdeiro, acabou. Nada a fazer, nada a comentar. É a lei da herança. Mas como a gente herda coisas materiais, também herda coisas espirituais. Então, o Otto Manier escreveu um livro falando sobre a alma, sobre a mente, sobre o coração, e ele cita aquele texto que fala que Deus dá um novo coração. Quando Deus dá um novo coração, não quer dizer que ele faz uma cirurgia, tira esse coração. Há um coração que é algo do Espírito, onde o Espírito trabalha. Ainda que você faça uma cirurgia do teu coração, você não vai mudar, porque aquele coração é outro. A mudança vem pela obra de Deus. Então, existe na nossa herança, a ciência acabou descobrindo agora que existe esse desenho é um desenho de um DNA, né? Onde, se alguém teve câncer na família, ou diabetes, qualquer enfermidade, você pode fazer uma vasculhação antes, né, em toda a família, para saber se há possibilidades de que você também venha a ter aquela enfermidade. E se tiver, você vai começar já a agir, né, antes, para que aquela enfermidade que houve na família também alcance você. Isso é feito pela leitura do DNA. Nós temos um DNA espiritual. Quando um pai prega o evangelho, mas um evangelho vivido dentro de um lar, dificilmente ele vai perder esse filho. Mas é um evangelho vivido, é um evangelho que entrou no DNA, ele mudou a composição dele. Ele crê em Jesus não como alguém que vai dar alguma coisa, mas como alguém que mudou a sua história de vida, que lhe fez nascer de novo, e automaticamente mudanças vão ocorrer constantemente na sua vida a partir daí, e esses filhos vão ver isso na sua vida, o seu interesse pela palavra, o interesse de colocar eles na mesa, sentar junto, falar do evangelho. Ele vai perceber claramente que existe uma veia forte, existe um DNA forte na vida desse pai, que ele vai se pegar, porque antes de conhecer a Deus, de conhecer o universo, de conhecer qualquer outra coisa, os filhos conhecem os pais, e é ali que ele precisa ouvir o evangelho a primeira vez.
Então a gente não pode negligenciar sobre nenhuma hipótese. Nós queremos famílias que vai mudar essa história, uma nova história sexual no mundo. Vai ter que ser com famílias que conhecem o amor de Jesus, mas firme. Não tem essa de que eu sou crente, mas meu filho não é, então ele traz a namoradinha para dormir lá em casa. Não, lá em casa não. Um pai tem que muitas vezes confrontar esses filhos. Ah, mas eu gostei de uma menina e ele não é crente ou ela não é crente. Não, você não pode aceitar isso passivamente. Claro que você não vai esmurrar nem... Agora tem coisas que não é permitido, não dá para você consentir. E é por isso que muitos pais têm perdido seus filhos. Nós precisamos ter realmente uma geração. Vai ter essa geração? Vai sim. Independente se não é só assim. É claro que muitos vão nascer, vão ser discipulados por outros homens, né? Porque o DNA é espiritual, mas o evangelho começa dentro de casa. Não adianta eu perder meus filhos e sair por aí atrás de outros, quando a parte principal que ele devia fazer não foi feita. Então a família, ela tem um posicionamento, é ela que vai preservar muitas coisas puras nesse tempo do fim. Com tudo que está acontecendo, com essas ditaduras todas, tudo isso que nós vimos aqui, né? Sobre essa nova ditadura do casamento homossexual, a família vai prevalecer. Ela vai prevalecer. Não há quem possa acabar com isso. Não tem, foi Deus, nasceu em Deus, não tem como acabar. Então precisamos estar atentos a isso, irmãos. Então, como flechas na mão do valente, as flechas são lançadas fora, né? E a gente vai ajudar esses filhos a conhecer um alvo. Nós vamos conversar, estabelecer esse reino, e eles vão chegar lá sim. Vão chegar mais longe do que nós podemos chegar. Eu sempre falo para os meus filhos, mais longe do que eu. Eu não tive a chance que vocês têm, nem o pai que vocês têm. Não é que você é melhor do que meu pai, né? Meu pai me ajudou muito, apesar de não conhecer a palavra. Mas eles podem chegar muito mais longe com as possibilidades que existem hoje. Então Deus está querendo encontrar homens como Noé, né? O livro de Hebreus vai falar sobre Noé. Vamos ler aqui esse texto. Descobrir como foi que Noé venceu. Hebreus 11:7 diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. No geral, eu vi inclusive alguém falando que quando a gente vai ler esse texto de Noé, e a gente apresenta a arca de Noé, a gente apresenta os bichos que Noé colocou na arca, né, e conta aquelas histórias, mas, gente, Noé tem uma história profunda. Noé, ele viveu num tempo onde não havia lei, só tinha fé, né? E Noé enfrentou o pior juízo que já aconteceu na terra até hoje. Já houve juízo em Sodoma e Gomorra, foi localizado Sodoma e Gomorra. Israel passou por alguns juízos localizados, mas que atingiu toda a terra, só Noé. Isso é de enlouquecer qualquer homem. Imaginou aquele tanto de água, você na arca, só com a família e os bichos, depois ver toda aquela devastação, é uma coisa de enlouquecer. Mas, como foi pregado aqui, que vai acontecer na terra, nós precisamos ver isso para perceber, para a gente não ficar ofendido, como foi dito várias vezes. O Senhor vem pisar o lagar e fala que vai ter sangue que vai dar nos artelhos do cavalo e carnes que precisam convidar as aves para comer a carne dos homens. Tal é o julgamento que vai acontecer. Então esse vai ser pior, mas já houve um julgamento, esse igual a Noé não
Não teve. Mas nós estamos vivendo em tempo do fim, em tempo de julgamentos, em tempo como esse. Ninguém pode falar disso como Noé falou. Então Noé tem uma história não só da arca nem dos bichos, tem uma história de fé que nós precisamos imitar. Então nós podemos dizer que Deus está procurando homens à semelhança de Noé. Em Lucas 17, 26, Jesus vai citar Noé como exemplo do que vai acontecer hoje, nesses tempos, né? Ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e estavam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então a gente fica dizendo assim: comiam, bebiam, casavam e estavam em casamento. Mas Noé foi um homem de fé que entrou na arca. Essa é a grande história. Salvou, nós estamos aqui, agradeça a essa ação de Noé. Irmãos, tem um julgamento, um juízo prestes a acontecer, e é isso que está nos trazendo aqui para estudar isso, né? Tempo do fim. Nós estamos aguardando a bendita volta do nosso Senhor. Bendito para aqueles que aguardam, né? E vai ser um grande e terrível dia para aqueles que estão despreparados. Então nós temos uma responsabilidade. Tem um julgamento em andamento, vai acontecer, e que envolve a vida de não só a nossa, mas da raça humana de um modo geral. E nessa raça humana temos parentes, amigos, filhos, uma série de pessoas que precisam saber o que nós sabemos. Eles precisam ser ensinados, porque eu tenho encontrado muitos homens que não sabem por onde começar as coisas. Não sabe por onde começar uma família. Todos esses homens que hoje estão casando lá no centro, eles não sabiam nada disso de família. Estava aí prostituindo aqui, acolá. Falei, não, se você for por esse caminho, você nunca vai sair desse calabouço aí. A droga é uma prisão que só conserta quando você passa a andar no caminho correto. Esse é um dos. No final do ano teve um outro casamento. Ela fez um casamento lá que ninguém falava, e era também usuário de droga. Então nós temos uma responsabilidade. Deus quer encontrar homens, né? Então eu não quero com isso desmerecer de modo nenhum as mulheres. Eu acho que quando Deus não encontra homens, Ele vai trabalhar com mulheres. E a Bíblia mostra isso claramente. Várias mulheres. Se há um profeta singular, pessoalmente é Samuel, resultado de uma mãe desesperada, foi citado aqui essa semana, que orou até que Deus levantou esse homem. E a Bíblia diz desse homem que ele era um homem que uma palavra só não caiu por terra, que foi pronunciada pela boca de Samuel. Resultado de uma mulher que orou a Deus para mudar a história daquela nação. Ela queria a solução para o seu problema, né? Então, quando o Senhor encontra uma mulher, Ele vai arrumar uma parte, porque a mulher vai arrumar a vida dela e a vida dos filhos. Mas quando o Senhor encontra um homem, Ele ajusta todas as coisas. Ele vai além da casa, Ele vai além das fronteiras. Então Ele precisa encontrar homens nesse tempo. Homens que sejam capazes de ajustar a sua casa, ajustar a sua família, que possa pegar os seus filhos e beijar e passear com eles. Nossos filhos, tem filhos nossos hoje tomando decisões afetivas com um homem qualquer, vai cair na garra de um homem qualquer, e talvez vai trazer a elas sofrimento, em vez de formar um lar e ter uma família, porque muitas vezes faltou esse amor do pai. Quando você ama a tua filha e você está perto dela, ela vai dizer assim: eu quero um marido que seja igual ao meu pai, que conversa, que ama. Eu vejo como ele trata com minha mãe,
vai mudar a história da vida dessa menina, mas elas estão tomando decisões hoje que vai para o resto da vida, talvez vai minar sua própria fé, porque muitas vezes os homens não têm cumprido o seu papel de homem na face da terra. Essa é a grande tragédia dos nossos dias. Essa não tem polícia, não tem saúde, não tem nada que resolva. A igreja de Jesus é a única que é capaz de trazer a solução para isso, porque ela vai ensinar através da vida de homens casados como formar uma família. Se aprende a ser homem andando com homens, com todo respeito às mulheres. Se aprende a ser homem andando com homens. Periodicamente nós fazemos uma reunião de homens lá, só os homens da igreja. Então nós levamos um menino de 10 anos para cima. Eles vão aprender a ser homem, porque muitos deles não têm os pais presentes em casa. Então eles vão aprender a ser homens andando com os homens da igreja. Então, queridos irmãos, quando os homens não se posicionam, a tragédia está estabelecida a partir de dentro da casa. A vida da esposa, a vida dos filhos, estabelece uma tragédia. E não é à toa que há uma perseguição espiritual muito forte nesse espírito de homossexualismo nesses dias. Parece que ele se multiplicou. Ele fala, o espírito de homossexualismo é o que? Eu conhecia dos tempos que andei expulsando demônios como é que era um demônio chamado pombagira. Eu falei, esse demônio se multiplicou porque eu nunca vi aparecer tanto homossexualismo. Desprezá-los? Não. Sim, vamos amá-los, mas eles são homens e precisam ser tratados como homens, não a ditadura que está se querendo se fazer hoje. A igreja precisa se posicionar, não a ditadura. Nós vamos ensinar o caminho que Deus estabeleceu, e o caminho é que eles são homens, e eles serão homens sim. Então, quando falamos de Noé, precisamos pensar num homem que teve fé, que contra tudo e todos ele preservou a sua família. E olha que preservou bem, né? Porque imagina os filhos de Noé dizendo, mas pai, ninguém faz isso mais, o senhor deve estar doido, nunca choveu na terra, o senhor está dizendo que vai acabar com a água. Noé deve ter passado um sufoco. Você imaginou você lá perto de Noé, tendo que ouvir todos esses argumentos e permanecer firme fazendo aquilo ali, porque teve uma revelação de Deus. Nós precisamos ter uma revelação de Deus, que os nossos filhos, eles foram nos dados para nós devolvermos eles a Deus. Foi para isso que Deus nos deu os filhos. Não foi para a gente ficar só gostando como se fosse um bonequinho, né? A gente gosta deles, eles pintam, bordam, e a gente acha tudo engraçadinho. Não é um animalzinho de estimação, é gente. A gente faz isso com gatinho, com cachorro, né? Mas é gente, e gente tem que ser criado bem, para apresentar a Deus como instrumento para a transformação do mundo. Vou ler algumas coisas aqui. O despertar divino de uma geração pura. A nossa esperança é essa, o despertar de uma geração pura, que tem a ousadia de se guardar para o matrimônio. Uma revolução moral capaz de restaurar os alicerces bíblicos da família. Precisamos de pais profetas que tenham cuidado de devolver para Deus a sua grande herança, nossos filhos. Esse é o ministério principal de todo homem nesse nosso tempo do fim. Preparar uma geração, colocar na mão de Deus, para que Ele mude a história deste mundo. Vai ser mudado, mas não é só orando. Nós temos oração, graças a Deus, hoje muito mais do que já houve nesses tempos que eu me lembro que eu converti na igreja. Muita oração, mas a oração não substitui a prática. E quando Deus colocou filhos na minha casa, no meu lar, é porque eu sou responsável por aqueles filhos. Eu vou orar por eles, sim, mas não vou deixar passar a hora de corrigi-lo. Na hora que for necessário,
para que ele seja um homem que vai servir a Deus em toda a sua integridade. Deus abençoe cada um de vocês.